Ó, o Brasil, ele tá passando por um surto de violência e como a gente reagiu agora, o Comando Vermelho tirando o cabo de concorrente e instalando material da CVNet, que o riso ficou de ver pra mim se existe como marca ou não, né? Se você consegue realmente, eu queria falar com o saque da CVNet, se tá funcionando aqui, mas o fato, vamos dizer que todos nós sabemos, é o seguinte, há um avanço do crime organizado, esse avanço tá bem claro, a gente sabe que a pauta central do crime organizado é a pauta do desencarceramento e da melhoria das condições dos presos, né? Quando eles chamam de melhoria de condições dos presos, eles não estão falando objetivamente em melhoria de condição dos presos, mas sim na melhoria da operação que o tráfico de drogas faz dentro dos presídios, né? Então a gente precisa entender, o tráfico, que é vamos dizer, um agrupamento que bota fogo nos seus adversários políticos, que pica seus adversários, o tráfico definitivamente não é uma entidade defensora dos direitos humanos, né? Eu acho que isso é um tanto quanto óbvio e a gente nem deveria discutir as coisas nesses termos. O tráfico não é uma entidade que defende direitos humanos. Então, quando a gente vê que o tráfico adota uma linha, inclusive monta uma ONG para defender direitos humanos de presidiários, é porque ele tá vendo outra coisa para além do discurso, né? Para além do discurso, portanto, o que nós temos é o tráfico quer fazer uma administração prisional. O tráfico quer administrar as cadeias, ele quer facilitar a saída dos seus agentes políticos e econômicos, que são os presos, que são os cometedores de crime, que são agentes políticos e econômicos do tráfico, sim. Quer facilitar o trabalho deles de dentro do cárcere. Então, toda vez que você vê o tráfico, todas as vezes você vê o tráfico falando em cuidar de presos, está falando do tráfico cuidando das pessoas deles que estão na cadeia e da operação de gestão deles sobre a cadeia. Ou seja, você, além de você ser vítima do criminoso, além de você ser assaltado por esse cara, além de você padecer, ter parentes assaltados, mortos por esse tipo de gente, você também tem que bancar um sistema carcerário que, em última instância, é comandado pelos seus inimigos, com o seu dinheiro. Então, o tráfico usa o seu dinheiro, através da influência que eles têm no judiciário e no poder executivo desses canárias que administram o Brasil, pra cuidar do próprio interesse, né? E aí, onde a gente percebe que esse lobby existe? A gente já explicou, foi feito um filme com a presença de ministro do Supremo no filme, né? O Barroso tava no filme, eu vou tocar, o bizarro do Barroso estava num filme, tá? Feito pela ONG ligada ao PCC, que isso precisa ser dito, né? O Barroso tava lá, tava a Aniele Franco e tava o Oruan, né? E aí o filme todo fazia apologia em resumo, aos interesses desse agrupamento, tá? Adivinha quem tá fazendo apologia a esse mesmo tema? Ao mesmíssimo tema, pode pôr na tela. Em visita a Marcinho VP, Oruan diz ser a voz dos presidiários, mas apaga a postagem. É isso mesmo. O Oruan, depois de ter seu celular apreendido, tá? E aí eu vou explicar direitinho o que tá rolando. Houve uma operação policial, que basicamente fez uma busca e apreensão na casa do Oruan e ficou com os celulares e foi determinada a quebra do sigilo bancário, telefônico, telemático do Oruan, ou seja, vamos pegar as conversas dele. Ele foi agora encontrar o pai. Provavelmente ele foi encontrar o pai, porque deve ter conversas no celular do Oruan com o pai Marcinho VP de dentro da cadeia, porque é isso que presidiários fazem. Você acha que sim, um pequeno presidiário tem acesso ao celular? Imagina se o Marcinho VP não tem acesso ao celular. Óbvio que ele tem acesso ao celular. Marcinho VP, ele tem, vamos dizer, provavelmente uma gigantesca operação hoteleira cuidando dos interesses dele lá, e ele foi receber o filho e eles provavelmente foram lá conversar sobre, eventualmente, vazamentos que eles tiveram de conversas e como isso pode afetar o próprio Marcinho VP, porque foi uma grande cagada o que aconteceu com o Oruan, né? Na verdade, o Oruan começou a se expôs demais nessa briga com o MBL, se expôs tanto na briga com o MBL, fez tanta cagada na briga com o MBL, que acabou abrindo o olho, a polícia fez uma operação, apreenderam o celular dele, e agora ele deve estar indo lá conversar com o pai. E agora ele quer se vender como o defensor do direito dos presos. Primeira coisa, vamos lá. O moleque cujo pai é um assaltante de banco, é um assassino, é um traficante, é um criminoso de alta periculosidade, se esse rapaz tem o bandido como herói, já tá tudo errado, né? E tirem o seu sentimentalismo de lado. Tirem o seu sentimentalismo de lado, tá? Imagina as vítimas, né, desses bandidos, né? Lembrando que tem gente que ainda os ama. Esses homens precisam vir a óbito, eu já falei, né? Só que o Oruan, ele tá tentando construir uma imagem, vamos dizer, de um defensor dessas pessoas, né? E que ele quer criar cenas emocionantes disso, né? Andando com os filhos de bandidos e mostrando que são todos heróis presos. Que o herói dele, meu herói tá preso, precisa ser solto. Meu herói, né? Então vamos ver, veja só o vídeo, olha que tocante, né? Que cena, eu tô emocionado, tô chorando aqui, vamos lá. Ou seja, fã. Aí, abraça ele. Ou seja, mané, é daquele da... Eu te amo muito, meu herói tá vindo tão grande. Meu maior sonho é que você coloca o meu álbum no seu Instagram, por favor.
Qual é o seu nome? Luísa. Não, filha, fala direito com ele. E aí? Suave, tranquilo, Luan? Tranquilidade? Nós vai tirar uma foto de você aí. Você é da onde? Mas é daqui, pô. Daqui do Aero Rancho. O seu Brasil, que tá me assistindo, tá em guerra com aquele Brasil ali desse vídeo. Aquele Brasil não é o seu Brasil. Eu preciso colocar aqui nesses termos. Essa menina, sei lá, nem sei se ela tem 10 anos de idade. Essa menina já tá inserida na cultura do crime. O herói dela é o bandido do pai dela, que tá preso, deve ter cometido algum tipo de crime pesado pra tá preso e está, vamos dizer, durando na cadeia, né? No Brasil a gente sabe que crimes leves a pessoa sai muito rápido da cadeia. Então não é crime leve que tá mantendo ele lá. Se é o herói dela, que tá ali na cadeia, que tá ali no contrato, provavelmente ele tá há um tempinho, e se tá há um tempinho e está mantido há um tempinho, de acordo com a nossa legislação absolutamente leniente com o crime, alguma merda grande o pai dela fez, né? Então estava lá ela, né, que vive no outro país, que é esse outro país, ou seja, ela não é brasileira, infelizmente, espero que ela seja resgatada algum dia. Então ela vive nesse outro país, ela já vive dentro da cultura desse outro país. Então ela está lá, indo visitar o seu herói, que é um bandido, que deve ter feito muita merda pra estar preso, tá? Junto com o senhor Oruan, que é o representante dessa cultura, dessa hierarquia, ela encontra ele e chora e se emociona toda, e aí os outros rapazes ali, vagabundos, se emocionam e tiram a foto com esse outro vagabundo, e esses caras ficam ali, né, e eles querem mostrar pra todos nós, aqui de fora, do outro país, o país Brasil, que paga essa conta e é assaltado pelo país deles, eles querem mostrar pra gente que tem um ponto, eles têm um ponto ali, né, aqui tem um ponto, nós temos um argumento, tá? E aí eles, como eles sabem que o brasileiro é sentimentaloide, o brasileiro é sentimentaloide, e esse sentimentalismo exagerado é sintoma de ignorância, de burrice, tá? Tem muito estudo por aí que mostra a pessoa que ama a celebridade, fica vivendo a vida da celebridade, ela tem QI mais baixo, ela tem um quociente de inteligência mais baixo. Existe uma correlação entre ficar chorando e vivendo a vida de celebridades, e curtindo e vivendo as fofocas, e ser burro, tá? Então tem correlação. Então quanto mais inteligente você é, mais distante você fica desse tipo de coisa. Você gera uma distância ali. Então essas pessoas aí, tá, investem, né, quando digo Oruan, etc, nesse sentimentalismo, de modo a pegar as pessoas que pagam a conta dessa bagaça toda e confundi-las. E elas se confundem, porque por serem brasileiras, e em grande parte, se o cara é fã do Oruan, por ser ignorante, ele não entende muito. Então ele é pego pelo sentimentalismo. Se você é pego pelo sentimentalismo, tua vida é uma vida complicada. A pessoa que é pega pelo sentimentalismo, ela é pega por gatilhos sentimentais, gatilhos, vamos dizer, muito simples, medo, uma empatia muito clara e simples, dor, felicidade, desespero, sexo, né? Então esses gatilhos captam ela de maneira muito intensa e muito rápida. Logo, você vai ser alvo de uma indústria cultural de massas e de uma propaganda de massa para consumir determinados tipos de produto. Você vai ser alvo da propaganda. Então você precisa, portanto, sendo vítima do mercado de massa, do consumo, pô, você vai estar sempre consumindo desesperado, então vai comprar camisa falsificada, tal. Aí você também vai se emocionar com essas figuras famosas, né, as celebridades, porque elas são quase avatares, né, que um jogador de futebol, outro é uma cantora, outro é um cantor, outro não sei o quê. Então, né, você fica ali preso naquela coisa. E você nunca vai ter, vamos dizer, decisões muito racionais sendo tomadas. Você vai ser sempre um pouco vítima das circunstâncias, porque como você vive de maneira reativa através dos seus sentimentos, as circunstâncias vão te conduzindo, elas vão mexendo, né, com suas emoções, vão mexendo com o teu interior, de modo a fazer que você, né, tô com raiva, agora tô feliz. Então, imagina que um político não faz com esses caras também. Então, é muito difícil. É uma situação muito complicada. O Brasil é um país muito ignorante. Eu sempre reafirmo isso. E o que esse cara tá fazendo é propaganda pura e simples pro aparato criminoso dele. Propaganda pura e simples para o aparato criminoso, a.k.a. Comando Vermelho, usando o sentimentalismo barato como instrumento. E aí ele diz que é a voz dos presidiários, dos familiares dos presidiários. Naturalmente, ele nunca vai se colocar como empate com as vítimas. Porque a existência do criminoso é detrimental à existência da vítima. É detrimental. Então, assim, se é criminoso, e se é criminoso ligado a crime violento, ocupação territorial, assaltos a banco, assalto a carro, assalto de celular, roubo, tráfico, morte, extorsão, todos esses tipos de coisa. Então tem uma vítima, entendeu? Se tem uma vítima, alguém tá perdendo pra esse cara ganhar. É diferente do capitalismo, que não é uma relação, vamos dizer que pode ser ganha-ganha pras partes. Ali é uma relação perde-ganha. É uma relação meio que de soma zero. Logo, precisamos sempre tomar lado. E cara, meu lado é muito claro, e o lado de vocês é claro. E eu acho que vocês, enfim, não podem não tomar lado e não tomar uma escolha nessa brincadeira. Não podem. Nós temos um inimigo. Nosso inimigo é muito claro.
tá? Oruan precisa ser preso. Oruan precisa ser... Não, mas preso. Ele precisa ser condenado e preso, tá? A gente tá aceitando que um artista que tocou agora no carnaval, que tem fãs crianças, reparou como o Oruan fica usando imagem de criança em tudo agora? Um cara que fala pra crianças, o cara que está no showbiz brasileiro, seja apologista aberto dos interesses do Comando Vermelho e do crime organizado no Brasil, com a maior naturalidade, como se isso fosse, vamos dizer, a coisa mais natural do mundo. E aí isso as pessoas dão o nome de democracia e falam que ele tem liberdade de expressão. Aí vem uns imbecis querendo discutir, não, mas é liberdade de expressão. Ô, seu bando de imbecil, esse cara é porta-voz do crime organizado, seu débil mental, será que não entra na tua cabeça o que tá acontecendo? Será que, vamos dizer, a sua vontade, sua vaidade em querer parecer inteligente, querendo falar em termos conceituais, pô, liberdade de expressão, ela é tão grande que impede você de ver a realidade. A tua vaidade é tão grande que você não consegue ver o óbvio. O filho, não é que assim, ele tem conexões, ele é o filho do Marcinho VP. Ele estava, neste vídeo, ele estava saindo do presídio que fica o Marcinho VP. Ele faz apologia ao crime organizado. Ele estava agora com um foragido do Comando Vermelho escondido na casa dele. As músicas dele pregam, vamos dizer, o estilo de vida de um cara da elite do Comando Vermelho. Tudo isso acontece e vocês vão ficar fingindo. Até quando as pessoas fingem? Agora, veja só, ele está anunciando um discurso político que é exatamente o mesmo das ONGs do Comando Vermelho e do PCC sobre o sistema prisional, justamente no momento que o PCC e o Comando Vermelho fazem uma trégua para que ambos possam interferir no sistema prisional brasileiro com a anuência do Poder Executivo e do Judiciário. Então tudo que ele tá fazendo tá interrelacionado, e essas ONGs fizeram um filme que o próprio Oruan participa. Então, eu não tô louco. Quem tá maluco é quem ignora esses pontos e tenta simular que não, estamos vivendo uma normalidade. Não é normal. Isso tudo é um absurdo. Aí vai morrer alguém, aí alguém é assaltado, aí, não, veja só, tal. Sabe aquela coisa dos faccionados, né? Sempre que tá fazendo algum assalto a mão armada, galera, entenda, assalto a mão armada, quase sempre o cara é faccionado. Pra obter a arma, pra obter o advogado que vai defender ele caso ele seja pego, o cara tem que estar na facção. Assalto à mão armada, um assalto, né, mais robusto, então a facção interfere na tua vida. Quando você tem medo de sair de casa, quando você tá chegando em casa às vezes de carro, e aí você tem que acelerar pra abrir a garagem com medo de alguém vir te assaltar, tá? É o tráfico interferindo na tua vida. Quando você tem medo, se você tem um filho que tá na escola pública, que o teu filho começa a receber droga ali, é o tráfico interferindo na tua vida. Quando você sabe que você não pode andar com o carro em tal região, se você mora numa comunidade, recebe um toque de recolher, quando você é obrigado a contratar o serviço de gás ou o sistema de internet do tráfico, é o tráfico interferindo na tua vida. Você vive já com a interferência do tráfico. E a interferência é tão grande que mesmo pessoas que não têm nem contato com essa realidade, pessoas de classe média alta, que moram em grandes cidades, mesmo elas também têm que... Sua vida é ditada. Os muros nas casas, os porteiros que todo prédio precisa ter, o gasto que todos nós no Brasil precisamos ter com segurança. Já para pensar a perda de produtividade gigantesca no Brasil, que é todo condomínio, todo prédio no Brasil tem que ter sistema de segurança contratado, arame farpado por cima, muros, né? O porteiro, de manhã, da noite, o segurança. Toda escola particular tem que ter isso, toda empresa tem que ter isso. Toda empresa, às vezes, que vai fazer um grande pagamento, e às vezes precisa fazer pagamento em dinheiro, tem que chamar um carro forte. Você já parou pra pensar o tamanho de produtividade no Brasil que é perdido simplesmente porque as pessoas precisam se proteger do crime? Vocês já pararam pra pensar? Porque às vezes a pessoa, você tá me assistindo aqui, e você mora num prédio que tem algum segurança que tá lá. E hoje qualquer prédio, em qualquer bairro tem. Reparou? O muro na casa. Você não precisava construir aquele muro não precisava existir. Por que toda casa brasileira fez? Você já parou pra pensar que a arquitetura das cidades brasileiras é horrorosa? As cidades brasileiras são algumas das cidades mais feias do mundo. As cidades do Brasil são horríveis. Que é um dos motivos da arquitetura ser feia? Porque tudo é murado, tudo tem que ter aquela grade horrorosa, tudo tem que ter um muro, porque toda casa é passível de ser assaltada. E aí as pessoas dizem, olha aquelas casas, olha como era a casa da minha avó. Aí você vai lembrar como era no passado, em que as pessoas construíam casas sem muro, em que a porta ficava exposta, porque o vizinho ia lá bater a porta e não o ladrão ia entrar. Aí as pessoas foram obrigadas, eu administrei uma empresa disso, de porta e janela de aço. Sabe por que tem no Brasil essa indústria? Não só porque é mais barato, mas sim porque você consegue fazer gradis que impeçam a pessoa de arrombar a casa. Aí você tem aquilo daquelas casas horríveis com as janelas de aço, com gradis pra basicamente impedir um ladrão de entrar. Então a arquitetura das cidades brasileiras, de todos os prédios e todas as casas praticamente, são feitos de modo a te proteger do crime. Então há uma perda de produtividade, não é que ela é média, não é que ela é grande, monumental no Brasil por causa do crime. Nós perdemos no Brasil dezenas e dezenas e dezenas de bilhões de reais por conta do crime.
Porque não é só a pessoa que é afetada diretamente pelo crime, sendo assaltada, sendo roubada. Não, eu tô falando das pessoas que têm que gastar uma parte do seu dinheiro para se proteger do crime. Foi criada uma indústria de nada, que é a indústria de segurança privada, e foi criada uma série de gastos, que vão desde gastos arquitetônicos a gastos dos mais estúpidos possíveis, com homens que ficam lá com uma arma ou com um colete na frente de um prédio, de um shopping, de alguma coisa, simplesmente porque as pessoas têm medo de ser assaltadas. E a real é, se você não tiver isso, você vai ser assaltado sim. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Assim, isto tudo te afeta. O Brasil perde dinheiro monumental com isso. Então é óbvio que, assim, isso tem que acabar. É óbvio que isso tem que acabar. Várias pessoas que vão embora do Brasil e fomentam, olha, cara, uma das coisas mais libertadoras, justamente você andar numa cidade na Europa, nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Austrália, que as casas não tem muro. As casas não tem muro. Então você, né, você olha ali, tem muro. E você tá numa cidade, você vai pegar uma cidade, por exemplo, vou dar um exemplo, Nova York, mas pode pegar qualquer cidade que tem densidade de prédio. O prédio não tem também muro, não tem um porteiro. Você vai e tem a portinha do prédio. E aí você, sei lá, você toca ali o interfone pra ir pro apartamento que você quer, ou você tem a chave dele e entra e vai, sobe a escada, sobe o elevador. É super, super tranquilo, é super papo rápido. Aí você subiu lá, aí você tem a porta dos apartamentos. E aí você descobre que aqueles gastos com segurança não são necessários. Aqui não. Tudo que você faz, absolutamente tudo que você faz, é pensado, antes de tudo, pra proteger você de um assalto. O seu carro é pensado nisso, tudo ao teu redor, né? Você toma decisões o tempo todo para evitar o roubo. Já parou pra pensar que você é neurótico por conta disso? Já parou pra pensar que você não se sente livre? Já parou pra pensar que se você vai numa festa, vai ter uma festa, vai ter um carnaval, qual é uma das preocupações centrais? Um bolso que tem um zíper, que esteja bem trancado pra você guardar o celular, porque vão roubar seu celular lá, né? Se você vai andar num centro de uma grande cidade, cuidado, que aqui pode ser assaltado. E lembrando que quem faz roubo de carga no Brasil por excelência é facção. Roubo de carga é uma operação complexa. Pra você fazer um roubo de carga, deixa eu explicar uma coisa, tá? Eu conheço um pouco desse assunto. Vamos supor que eu sou um bandido que tô escalando ali, né? Comecei assaltando, roubei um celular aqui e ali, tal, tô fazendo minha operação. Então você tá escalando, mas você não dispõe, Riso, por exemplo, do equipamento pra roubar um carro forte, um banco. Eu não dispunho. Eu não disponho até hoje um equipamento pra roubar um carro forte, pra eu roubar um banco, hoje cada vez mais raro, pra roubar uma carreta de, vamos dizer, de televisões, sabe? Então eu não disponho. Então, como é que eu faço? Você já parou pra pensar? Você precisa ter um grande capital empatado, você precisa de arma de alto calibre, você precisa do tal do carro bicho, né? Um bom carro roubado, né? Mas que ainda tem uma placa ali colocada que você não vai ser pego pelas câmeras e tal. Você vai precisar de carro, você vai precisar de armas, você vai precisar de algum aparato explosivo e tal. Isso vai dinheiro, não vai? Como é que funciona isso? Se você tá faccionado, você vai num cara da facção que tem aí na sua cidade, que chama armeiro. Você vai conversar com o armeiro. Armeiro, eu vou roubar, tem uma carreta tal, que passa aqui, tal. Eu quero fazer roubo de carreta aqui na região. Tudo bem, acho que 30% é nosso, tá? Você é faccionado, você tem um seguro aqui. Eu vou fornecer pra você o carro, a arma. Você precisa de um cara especialista junto? Puta, era bom, precisava de um cara que, sei lá, abre cobre. Tá. Arruma um especialista, toca uma operação, a facção fica com o quinhão deles, ele usa o material da facção, sacou? E ele faz o roubo dele. Se ele for pego, a facção vai ajudar ele, foi preso, tá? Entendeu? A facção é uma puta de uma parceira de negócios ali. Se você não dispõe do capital empatado em boas armas de alto calibre, em um bom carro, a facção fornece pra você. Então, roubar a carreta é uma operação que a facção participa, entra junto, é parceira, né? Pô, eu tô entrando com boas armas aqui e tal, sacou? Você vê que o PCC nessas horas, o PCC é muito sério nisso, é muito melhor do que um banco. Se você tem uma empresa e fala, preciso pegar crédito, o banco já vai ver te esfolar totalmente, te largar a própria sorte, né? E aí ele vai tentar, assim, tirar tudo que é teu. Isso se você conseguir pegar o dinheiro. Já o PCC não. Ele não quer saber se você tá com o nome sujo, ele não quer saber se você tá faccionado, então fica tranquilo, eu vou investir aqui no teu empreendimento. Seu empreendimento aqui, você vai roubar essa carga, mas eles ainda vão ajudar a revender a carga roubada. Olha que sensacional, eles estão em todas as partes da operação ali. Pô, tá, joga aqui, entendeu? Então, assim, o pessoal falou, o Comando Vermelho faz isso? Faz, mas não tem essa área, para além do tráfico e da ocupação territorial. O PCC é mais PCC é paulista, o Comando Vermelho é carioca. O PCC é mais metódico, mais organizado, tem ramificações, mais bem construído, entendeu? Eles vão fazer esse tipo de operação. Assim, eles vão lá e roubam uma boa carreta, um bom caminhão, fazem um dinheiro. Então, assim, você segue a tua vida no crime. Então, sim, o frete no Brasil é caríssimo. Empresas inteiras de monitoramento e roubo, pra evitar roubo de caminhão. Sabe quem tem uma muito boa? O Piquet. O Piquet tem uma empresa, o Piquet foi o pioneiro aqui nesse tipo de tecnologia
para rastreamento de caminhão, que não serve apenas para você rastrear e controlar a frota, mas também para você proteger, né? Você tem uma carga que tem valor, cara, não dá para conceber rodar ela sem, às vezes, uma escolta e tal. Então isso é insano. Isso é insano, isso é banditismo, é tipo aquelas caravanas no Velho Oeste que estavam sempre precisavam de escolta de uns cowboys para não ser assaltado e tal. É o país que a gente vive. É um país muito louco, cara. Isso aqui é assim, é de ficar, vamos dizer, é de ficar maluco, cara. Então, o que eu tô colocando aqui pra vocês, tá? Entendam como o crime organizado afeta cada detalhe da tua vida. Cada detalhe da tua vida tem crime organizado interferido, seja no aumento do custo de um serviço, de um insumo, do frete como um todo, seja no muro da tua casa, na arquitetura do teu bairro, na forma como as pessoas se relacionam na rua, na velocidade que você caminha em certos bairros. Tudo isso é determinado pelo crime organizado. Então, assim, lembra que eu sempre falo que nós naturalizamos o absurdo no Brasil, né? Você já naturalizou que você vive num lugar absurdo. Tá completamente naturalizado. Por quê? Porque você tem formas de ser e de agir que já são determinadas de maneira automática na tua cabeça, de modo a se proteger do crime. Então você trata o crime como uma constante. Uma pessoa que mora num país desenvolvido, ou às vezes em país de terceiro mundo, porém não violento, você não lida com isso. Mas mesmo em países da América Latina, que são pobres, mas não são tão violentos quanto o Brasil, você tem um tipo de vida diferente. Aqui é diferente, aqui é profundamente diferente, aqui é muito violento, aqui é excessivamente violento. Tem lugares do mundo que sempre vão ser muito violentos. A África subsaariana é terrivelmente violenta, vários lugares do mundo árabe são muito violentos, o Brasil é violento, países na América Central são violentos. Veja o caso de El Salvador, né, que ele saiu de um dos piores do mundo para ser hoje um dos melhores do mundo, né? Ele saiu de um lugar muito ruim porque era muito ruim mesmo, né? Então, em quase todos esses lugares você vai ter a presença do crime organizado ligado a drogas. Na África você também tem um pouco de narcotráfico, mas uma coisa que você tem muito presente são basicamente anomia, ausência de polícia, grupos de banditismo, isso fora guerras e microconflitos que eles têm a dar com pau ali, né? E tem uma cultura de violência ali presente também. Então, você já vai pra Ásia, isso vai diminuindo e vai diminuindo consideravelmente. Todo mundo me narra que quem viaja, por exemplo, pra Tailândia, pra passar férias e tal, você às vezes tem até pequenos delitos, mas não é um lugar exatamente rico, mas o crime não tá tão presente. Então a Ásia é diferente. A gente, né, nós somos sempre fomos um povo muito violento, né? E nós somos um povo violento que mascara a nossa violência natural, nossa violência endêmica, nossa violência profundamente brasileira, com essa cordialidade, com essa leveza, né? Que é essa coisa que é a cultura da favela. Todo mundo vende a favela com um grande sorriso, uma grande dança, uma grande alegria, mas é um dos lugares mais violentos do mundo. Morte, opressão, tiro na cara, punição, micro-ondas, membro decepado, mas sorriso, bunda, feijoada, samba, alegria. É doentio, né? É doentio. É assim, se for falar assim, Renan, você prefere comportamentos mais frios ou comportamentos mais quentes? Eu prefiro definitivamente comportamentos mais frios, né? Porque o comportamento quente é isso, é uma risada e uma feijoada no dia, é um cu escancarado, mas também é um tapa numa cara, um esculacho, um tiro, né? A emoção, ela é muito volátil, né? Eu prefiro a frieza que ela é aqui, ó, aqui, ó, muito mais, tem uma estabilidade maior. A não ser que você seja um russo, que, como a gente narrou uma vez no Papo Alfa, quando eu estava na Noruega e acabei arrumando briga com russos, realmente é um pouco complicado, porque talvez tenha um fator vodka ali no meio, e acho que isso interfere bastante. Então, tirando russos, prefiro muito a estabilidade, a frieza, a certo distanciamento que evita, inclusive a natureza da maior parte dos crimes no Brasil, que é a passionalidade. Boa parte dos nossos crimes são de natureza passional. Crimes de honra, essa passionalidade, ela, né? Então se mistura um povo passional, você mistura crime organizado, você mistura tráfico de drogas, você mistura ocupação territorial por parte do crime, você mistura leis barbaramente simples para que um vagabundo se defenda, você mistura com um Estado fraco, você mistura com dinheiro internacional em ONGs de direitos humanos, você mistura movimentos de caráter racial que misturam essa tese com a ideia de que qualquer pessoa encarcerada é um ato de racismo, e aí você tem algo profundamente brasileiro, né? Que é essa desgraça. O caso brasileiro é um dos casos mais únicos do mundo. O caso brasileiro precisa ser estudado, porque é multifatorial, são muitas coisas. Quando falam é falta de educação, aqui não é falta de educação. Não é falta de educação. Você pode, primeiro que você não vai conseguir, mas você pode instalar as melhores escolas do mundo lá no morro controlado pelo Comando Vermelho, ou as escolas serão expulsas, ou elas vão ser compradas, ou elas vão ser absorvidas por aquela cultura, né? Então,
não é só botar educação, não é só botar dinheiro, porque assim, o PIB do Brasil, por mais que o Brasil não tenha realmente ficado rico, o PIB do Brasil, desde o início do crime organizado, ele aumentou, e muitas pessoas saíram da pobreza extrema. A pessoa que mora na favela, só pra lembrar um negócio, as comunidades, as favelas no Brasil, no Rio de Janeiro, pra ser mais específico, tem uma renda per capita maior, por exemplo, que a de um habitante do Maranhão, sabia? Então assim, não é que as pessoas são, assim, estão numa petição total de miséria pra favela, elas não estão passando fome. Então não é só isso. São muitos elementos, são muitos fatores que trabalham em conjunto pra resolver. Naturalmente, se você quiser combater eles, você vai ter que ter uma ordem de prioridade. E a ordem de prioridade passa por uma vitória política sobre eles. O que é uma vitória política? Ora, se eu trato eles como um inimigo político que faz ocupação territorial, a vitória política passa por tirar o domínio territorial, o controle territorial deles e prender e matar as suas lideranças. Entendeu? Esse é o primeiro passo. Por isso que quando falou, não, mas primeiro, e a educação? Vem depois do imbecil, vem depois do débil mental. Como é que você vai educar um lugar que você não controla? É meio coisa de retardado. É como se podia assim, tem uma casa, tem um muro, a porta tá trancada, um cara tá com uma metralhadora na frente, aí eu falo, não, eu vou resolver, vou mandar um professor lá. Ele não vai entrar, ó, imbecil. Então assim, primeiro você arromba a porra do portão, você mata o cara que tá com a metralhadora, você, né, pacifica ali, aí o teu professor entra. Meio óbvio, né? O tanto quanto óbvio aí. E digo mais, não, a religião. Será que é a religião que tá resolvendo lá? O complexo de Israel me assusta um pouco. A incrível fusão entre pastor picareta e tráfico de drogas criou coisas no Rio de Janeiro que não existem em outros lugares do mundo. Então não é. A coisa começa assim, você vai ter que derrotar eles politicamente e não vai ser bonito. Você vai ter que derrotar esses caras politicamente e não será nem um pouco bonito. O mundo é um lugar mau, feio, ruim. Tome muito cuidado, cara. Não ensinem as pessoas que o mundo é esse parque de diversões, porque o mundo é um lugar ruim, entendeu? E no fim nós estamos falando de força bruta, poder político e de imposição de autoridade através do medo e das glórias. Vejam as canções, quando eu falo aquela canção que o Oroa, que não é nem dele a canção, mas ele fica cantando num festival, do cara que desce na avenida pra tirar não sei o que, ou mesmo no que tá no livro 1 do livro amarelo, a música do Pose do Rodo, né? Eles adoram narrar as conquistas e as vitórias dos bandidos deles, que são os heróis deles. O assaltante fulano de tal, que eles cantam, um cara que foi preso, ele é o Diomedes, ele é o Aquiles, ele é o Ajax deles, entendeu? E é isso. O que nós temos que fazer com os heróis deles? Temos que destruir os heróis deles. Tanto que o Oroa fala, meu herói tá na cadeia, o herói dessa menina aqui também tá na cadeia. A menina fala, ela encontrou o Oroa e falou, o herói dela tá na cadeia. O herói dela não é herói, o herói dela é um bandido. Ela precisa entender que o pai dela é um bandido. E ela vai ter que lidar com essa dor e essa contradição pro resto da vida dela. Porque se filha da puta ainda, bota uma filha no mundo, tá lá preso, provavelmente não se arrepende e vai sair de lá faccionado, como todos que saem de lá saem falando, ninguém sai recuperado. Eles têm armas e colete. Então assim, veja só. Então o cara lá tá falando que ele tem um bom colete à prova de bala, que ele dispõe de boas armas e ele desce na pista pra fazer o assalto. Vamos lá. Oi, mulher, ouro e poder, lutando que se conquista. Mulher, não sei o que, e poder. Ouro e poder. Mulher, ouro e poder é lutando que se conquista. E a luta dele é a luta do cara que desceu pra cometer um assalto. Um homem faccionado com o Comando Vermelho, que no final eles ainda cantam ali que é Comando Vermelho. Vamos lá. Cidade grande, apaga tudo, furreco na coxa, festa da outra. Eu gostaria que ele morresse, eu falo sério, eu ouço essa música, meu único desejo é um desejo de óbito. Quando eu tô explicando isso pra vocês, cara, eu tô vendo um inimigo na minha cara, e eu vejo pessoas comuns que, olha que legal, eu vi um bando de retardado no carnaval, Tropa do Oruan, a pessoa escondendo o celular pra não ser roubado enquanto dança e canta Tropa do Oruan. Você é um merda, se você é um homem, você é um merda, se você é uma mulher, você é uma vadia, entendeu? Vou tomar no cu, cara, vocês estão se submetendo ao que é de mais baixo, mais filha da puta. Vocês aceitam o estuprador, o assaltante, o maníaco, o torturador. Vocês validam essa merda. Essa merda precisa ser destruída. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Eu tenho ódio disso. É ódio profundo. Ódio do fundo do coração. Cara, eu não aceito viver num país, eu não aceito conviver com pessoas que normalizam isso. Se você normaliza isso, você é um bosta. Você é o cocô do cavalo do bandido. Você é um bosta. A pessoa que normaliza, a pessoa que... Vou ouvir isso aqui. Você é um bosta. Você é um lixo humano. Lixo humano, cara. Não tenho nada mais... Você é um lixo. Normaliza um bosta desse. Esse cara tá cultuando um assaltante que mete uma arma na cabeça de alguém, coloca a pessoa, assim, correndo o risco de falecer, de deixar de existir, porque ele possa ter ouro, mulher e... Como é que é? Ouro, mulher e poder. Porque ele quer ter ouro, mulher e poder às custas de você. Esse cara não pode ter nada além da morte.
A lei quem faz é nossa, veja só. Mas eles dizem muito o que eles querem, e isso explica muito o projeto de poder. Quando eles falam a lei quem faz é nós determinamos o que pode e o que não pode. Portanto, nós temos a autoridade. Autoridade sobre o quê? Lei significa que é autoridade sobre pessoas e sobre o comportamento dessas pessoas, sobre o que pode e não pode ser feito sobre pessoas circunscritas a um determinado território. Quando ele fala isso, por mais que ele não tenha pensado, gente, eu tenho que mostrar aqui que o PCC ou o Comando Vermelho possui jurisdição sobre determinados territórios e pessoas. Ele está falando isso, sacou? Quando ele fala mulher, ouro e poder, ele está falando que ele tem... Que é uma coisa também muito antiga. Voltemos à ideia do bronze. Mulher era a propriedade. Ouro, o butim, o poder político. É isso. Gente, é isso. Eles são nossos inimigos, gente. Eles são nossos inimigos. Eles são seus inimigos. É isso. Eles estão em guerra com você. Sabe? Imagina, você é um troiano. Eles estão ali te invadindo. Você é uma vítima deles. Se eles puderem, eles vão estuprar a sua filha. Sacou? Pode ser que sua filha aceite de bom grado, convencida por uma música do Luan, a sair com ele, né? Beleza, com a turma dele, né? Convencida pelo ouro e pelo poder, né? Ela pode, né? Porque tem muita retardada que faz isso. Agora, se eles puderem, eles vão fazer isso. Se eles puderem roubar a sua casa, eles vão roubar. Se eles puderem ter o seu ouro, eles vão ter. Se ele puder ter a sua filha, ele vai ter. Se ele puder ter poder sobre você, ele vai ter. Eles estão fazendo essas 3 coisas nesse exato instante. E você tá deixando, porque você é manso. Porque você é manso, porque o Brasil é um país de gente violenta e mansa ao mesmo tempo. A gente, né? A gente é completamente doente, tá? E ficamos fingindo que tem direitos humanos. Não, nos direitos humanos, não sei o quê. Pô, galera... Para de... Isso é ficção. Ficção. Para ganharmos deles, nós temos que entender que nós temos propósitos diferentes, nós temos valores diferentes e que nós vivemos hoje na contemporaneidade, estamos no ano de 2025, mas nós vamos ter que jogar o jogo entre lobos. Nós vamos ter que ir lá, derrotar eles com força. Força bruta, pura, tá? E mais, humilhar os mitos deles. Os heróis deles têm que ser humilhados por nós. Igual o Bin Laden, que foi morto, e descobriu que ele ficava em casa assistindo vídeo pornô, morto, e jogaram o corpo dele no mar pra nunca ninguém achar e não haver peregrinação pro corpo dele. Foi assim que fizeram com o Bin Laden, é assim que a gente tem que fazer com os líderes deles. Eles têm que ser derrotados, extirpados da convivência humana, e os heróis deles mostrarem que são heróis frágeis, que nunca foram heróis, eram apenas uns bandidos lixo. Porque hoje, eles não são vistos como bandidos. Sequer por nós, do Brasil, né, que ouvimos as músicas deles. Não, as pessoas que vivem sob o jugo deles acham que eles são heróis. Então tá tudo errado, e com isso eu encerro essa live, que tem que ser curta, porque eu tenho que depor agora, tá? Porque o Brasil é tão louco, que enquanto o Oruan curte e vende um tipo de vida bizarra dele, eu tenho que depor, porque provavelmente, né, esse governo não gosta de mim. Obrigado.